Quando falamos sobre a vinda de Jesus, existe uma pergunta muito comum em nossos dias. Por que ele está demorando? Por que ele ainda não veio? Eu me chamo Vitor Hugo e a Bíblia é muito clara a respeito disso. A gente encontra, por exemplo, em 2 Pedro, capítulo 3. Abram suas Bíblias em 2 Pedro, capítulo 3. Versículo 1 diz o seguinte: Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas, quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se lembrem. Versículo 2. Das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Então, desde o Velho Testamento, já havia profecias a respeito da primeira vinda de Jesus, assim como também da segunda vinda de Jesus. E já no Novo Testamento, a gente vê os apóstolos ministrando muito sobre isso, trazendo esse conhecimento para o povo da época e deixando também registrado até os dias de hoje. Então a gente vai para o versículo 3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Veja que no início diz o seguinte: antes de tudo, saibam que nos últimos dias. Esse termo é muito usado hoje, mas os últimos dias eles não se iniciaram agora, nesse momento, nesse ano que a gente vive. E sim, a gente vê sendo profetizado desde o Velho Testamento. E no Velho Testamento, especificamente em Joel, capítulo 2, versículo 28, Joel profetiza a respeito da vinda do Espírito Santo. E que a descida do Espírito Santo marcaria o início dos últimos dias. E já no Novo Testamento, em Pentecostes, trazendo para o contexto, quando o Espírito Santo desce sobre aquelas pessoas e Pedro está ali ministrando, então a gente encontra em Atos, capítulo 2, versículo 16 em diante, a gente encontra Pedro citando essa profecia de Joel. Então ele diz que nos últimos dias, isso foi o que profetizou Joel, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e etc. Então ali inicia esse período chamado dos últimos dias, a partir de Pentecostes, amém? Então a gente continua, no versículo 4 diz o seguinte: e eles dirão, na parte B a gente vê que essas pessoas que vão estar zombando são zombadores, escarnecedores, e que eles seguem as suas próprias paixões. Versículo 4. E eles dirão, o que houve com a promessa de sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Então, essa questão de que Cristo está voltando, que Jesus está voltando, não é de hoje. Essa pergunta não é feita somente hoje, no tempo de hoje. E sim, ela já é feita há muito tempo. Então, vamos ver o que a palavra diz a respeito disso, a respeito dessa dúvida. De muitos hoje e também de muitos no passado. Versículo 5. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, prestem bastante atenção nesse ponto, pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus existiam céus e terra, esta formada da água e pela água. Versículo 6. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Então a gente vê que pela palavra de Deus, como o versículo 5 ele cita, e também no versículo 7, mas no versículo 5 ele cita que pela palavra de Deus houve céus e houve terra. Então Deus declarou e houve a criação. Então pela palavra dele houve um cumprimento dessa palavra. Ele falou e aquilo se cumpriu. E no versículo 6 ele diz que também em um outro momento, pela palavra de Deus, o mundo que havia, que na época de Noé, aquele mundo onde o pecado reinava e dominava sobre o mundo. Então, naquele momento, houve uma palavra de Deus e veio o dilúvio sobre a terra. Assim como também Noé e sua família escaparam, foram tirados desse momento de ira de Deus sobre a terra. Então, a gente vê que pela palavra de Deus houve a criação e assim também houve o dilúvio. E no versículo 7, no início, ele já cita novamente, pela mesma palavra. Então, Deus está falando novamente algo, e algo que vai se cumprir, como também nas outras duas vezes. Então ele diz, pela mesma palavra, os céus e a terra
que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Então a gente vê que a terra ela já foi destruída pela água, mas dessa vez ela vai ser pelo fogo, não vai ser mais pela água. E mais uma vez, como o versículo cita, na parte A do versículo 7, que diz que é pela palavra de Deus, pela mesma palavra. Então vai chegar um momento em que isso irá de acontecer, porque Deus está falando. E quando Ele fala, tem que se cumprir. Então, versículo 9 diz o seguinte: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, está aí a resposta da pergunta. Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Quando a gente vai falar sobre arrependimento, o ponto principal é sobre o plano de salvação. O que é isso? O homem, ele pecou, ele se afastou de Deus e o próprio Deus tomou a iniciativa. Ele mandou o seu filho que veio e que pagou por nós. Ele morreu por cada um de nós. O sacrifício de Jesus foi por toda a humanidade, não foi para pessoas específicas. Foi por toda a humanidade. E quando a gente aceita Jesus, aceita a salvação que vem através de Jesus, então a gente passa de um reino de trevas, um reino do diabo, onde o final seria a morte, seria a condenação eterna, e a gente vai agora para um reino de luz, de paz, de justiça, onde iremos passar uma eternidade com Cristo. Amém? Então, eu gosto de usar um exemplo simples a respeito da salvação, que é o seguinte: as pessoas elas ganham em sorteios, premiações, mas é necessário que ela vá lá e reconheça aquele prêmio, que leve seus documentos e comprove que ele foi o ganhador daquele prêmio, daquele presente. Então, a salvação foi para todos, mas é necessário que o homem reconheça que ele é pecador, que ele precisa da salvação, que ele precisa de um Salvador, que é Jesus. Ele se arrependa dos seus pecados e ele aceite a Jesus. Então, ele recebe o prêmio, ele recebe a salvação. Então, o caminho dele, que antes ia para um destino infernal, agora vai para um destino celestial, um destino de alegria, um destino onde ele vai estar com Deus eternamente. No versículo 11 diz o seguinte: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Então, nós aceitamos a Jesus e agora passamos a ter uma vida com Cristo. Mas que tipo de pessoas é necessário que a gente seja? O versículo diz: vivam de maneira santa e piedosa. Então, a partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente tem que buscar santificação, buscar a perfeição. O que é a perfeição? A perfeição é maturidade, é buscar uma comunhão diária com o Pai, é leitura da palavra, é oração, é renovação da nossa mente através da palavra. Isso só vem quando a gente se expõe à palavra, quando a gente toma um passo, quando a gente dá um passo em buscar mais e mais de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, essa é a maneira, essa é a vontade que Deus tem para cada um de nós. Vivam de maneira santa e piedosa. Aí a gente vai para o versículo 13, que diz o seguinte: todavia, de acordo com a sua promessa. Então a gente já viu que em 2 momentos no passado, Deus falou, Ele prometeu e aquilo se cumpriu. Existe uma palavra, uma promessa para o futuro, em que vai haver um juízo sobre a terra, em que a terra será destruída com fogo, e que será um momento da ira de Deus sobre os ímpios, não sobre os santos e nem a igreja, sobre os ímpios, todos aqueles que rejeitaram a Cristo. Então a gente vê mais uma vez no versículo 13, todavia de acordo com a sua promessa. Então ele está prometendo mais uma vez algo que vai acontecer. E o que ele diz? Esperamos novos céus e uma nova terra, onde habita a justiça. Quando a gente vai estudar a palavra, principalmente os capítulos finais de Apocalipse, a gente vê que a terra vai ser restaurada. A terra sim vai passar por um período de juízo, um período da ira de Deus derramada sobre ela, em que haverá muitas catástrofes, muitas destruições, em que ela vai ser toda destruída praticamente. E como o versículo cita anteriormente, com fogo, não mais com água, mas sim agora com fogo. Então, essa terra destruída, ela vai ser restaurada e será a nossa habitação.
Muitos pensam que a gente vai morar no céu, mas a Bíblia diz que a igreja e todos aqueles que aceitaram a Cristo no período da tribulação, eles habitarão na terra. Não nessa terra pecaminosa, onde o diabo domina, onde tem catástrofes, medos, doenças, pandemias. Pelo contrário, numa terra restaurada, numa terra de um governo de paz e alegria. E principalmente, como o versículo 13 cita, na parte B, esperamos novos céus e uma nova terra onde habita o medo. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que habita o medo. Pelo contrário, o que é que ela diz? Onde habita a justiça. Então, a justiça de Deus. O próprio Jesus vai habitar na terra conosco. Ele será o nosso Senhor. Nós teremos comunhão com Ele diária. O Pai e o Filho juntos novamente. Sem o medo, sem o pecado, sem a vergonha. Versículo 15, a parte A, diz o seguinte, e mais uma vez, é a resposta da pergunta, ele reforça mais uma vez. A gente viu que no versículo 9, ele já responde a pergunta, mas mais uma vez, ele cita novamente para reforçar, Pedro reforça novamente na sua segunda carta. E diz o quê? Versículo 15, parte A. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Então, esse é o motivo para que Jesus não tenha vindo ainda. Ele está esperando que as pessoas se arrependam, que o aceitem e que aceitem essa salvação. Então, ele está dando um tempo para as pessoas reconhecerem que precisam dele, que precisam de um Salvador, que é Jesus. E a salvação não é mais através das obras, não é através de outras pessoas. Pelo contrário, a salvação é através de Jesus, aquele que morreu por mim, aquele que morreu por você, aquele que se entregou, não por obrigação, mas sim por amor. Ele se entregou por mim e por você. Ele pagou por mim e por você. Então ele nos ama e ele quer que nós participamos desse reino de amor, que venha estar com ele nessa amizade, nesse amor, nesse casamento entre a igreja e o noivo, entre a noiva e o noivo. Versículo 17 diz o seguinte: portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua fé, firmeza e caiam. Então é necessário que a gente reconheça que precisa de um Salvador, que precisa de Jesus, o aceite como Salvador, comece a viver uma vida condizente com o que a palavra diz, buscando os princípios da palavra, viver de maneira santa, buscar ter uma vida de oração, buscar ter uma vida de comunhão, uma leitura da palavra diária. E a partir disso, o versículo diz, guardem-se. Então é necessário que a gente esteja se enchendo de Deus, se enchendo mais e mais da vontade de Deus, do Espírito Santo, e buscando mais e mais dele. Buscando sempre estar cheio e sempre estar pronto. Porque a gente não sabe nem o dia nem a hora. É certo que o Espírito Santo, ele nos revela os sinais. Ele está aqui também, assim como ele é nosso consolador, mas também ele está aqui para nos revelar a palavra e nos revelar os sinais a respeito do fim. Então nós vemos os sinais e ele testifica em nosso coração e diz, olha, está vendo esse sinal? É cumprimento do que diz em tal canto, em tal versículo, em tal livro. Então a gente vê que ele conversa conosco, mas para ele ter essa intimidade de conversar conosco é necessário a gente se expor a ele, ter uma comunhão com ele. Então é necessário a gente se guardar, buscar sempre estar vigiando e orando, buscar sempre estar pronto para esse encontro com o nosso noivo, com o nosso Jesus. Versículo 18 diz o seguinte: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que eu citei. A partir do momento que a gente aceita Jesus, agora a gente tem que buscar crescer na graça e no conhecimento. É mais e mais dele. Deus é infinito, então seu conhecimento é infinito. A palavra se renova, então todos os dias quando a gente lê, até mesmo o mesmo versículo, a gente aprende algo a mais. A gente aprende mais de Deus, mais da sua vontade. Parte B do versículo 18 diz o seguinte: a ele seja a glória agora e para sempre. Amém. Quando a gente vai estudar sobre escatologia ou alguns assuntos a respeito de escatologia, o ponto principal é o arrependimento
e a consciência de que Cristo está voltando e que é necessário que a gente esteja pronto para este encontro com Ele. Então, se você não aceitou a Jesus, aceite, ainda há tempo. Enquanto há vida, ainda há esperança. Então, aceite a Jesus como seu Salvador. Busque conhecer mais e mais dele. Você que já aceitou a Ele, busque estar pronto. É vigiando e orando. É buscar mais e mais dele. Então, se a gente tem essa consciência, a gente está pronto para esse encontro com Jesus. De tudo que foi falado hoje, eu separei 3 pontos principais. O primeiro deles, Jesus quer que todos se arrependam. Então, Jesus está esperando uma atitude sua, de aceitar a Ele como Salvador, de aceitar a salvação que é dada por Ele. Então, aceite hoje, reconheça que você precisa dEle. Peça perdão de seus pecados, de seus erros, e Ele estará de braços abertos, esperando você. A partir do momento que você aceita a Jesus, você passa de um reino de trevas para um reino de luz. Você sai do reino das trevas e passa para o reino de Deus. E agora você se torna filho de Deus e irmão de Jesus. Você faz parte agora da família de Deus. Segundo ponto, que vivam de maneira santa e busquem mais e mais dele. Assim como busquem também pessoas que possam lhe ajudar a crescer. Então, quando a gente aceita Jesus e passa a fazer parte de uma família, que essa nova família, a família de Deus, também há outras pessoas, outros irmãos que estão também há mais tempo que nós. E nós podemos nos aconselhar com ele, buscar conhecer mais também do conhecimento dele, das experiências dele, buscar explicações também sobre a palavra. Muitas vezes a gente lê a palavra, alguns versículos, alguns capítulos, alguns livros, e a gente não consegue entender. Então há pessoas que podem nos ajudar com isso. Isso é o que a família de Deus faz. Isso é o dever da igreja, é ajudar os outros. Isso é o dever dos irmãos, é o forte ajudar o mais fraco, sustentar o mais fraco. E assim ambos crescem em conhecimento, crescem mais e mais em Deus. O terceiro e último ponto é: vivam uma eternidade com Ele. Essa é a vontade principal de Deus para a sua vida. Então, quando a gente aceita Jesus, a gente aceita a salvação, e como eu disse, a gente passa de um reino de trevas, em que o final seria a morte, para um reino de luz, em que é uma eternidade com Deus, uma eternidade com Cristo. E essa é a vontade dele, que você aceite Ele e que passe uma eternidade com Ele. Mas a partir do momento que você rejeita Ele, que rejeita essa salvação, você passa uma eternidade sem Ele. E eu gosto de um exemplo que alguns pastores e alguns ministros de escatologia dizem, o seguinte, que o céu e o inferno, eles são equivalentes. Então, o céu é um local onde Deus habita e é um local eterno. É um local de paz, alegria e, como a gente viu também, é um local de justiça. Mas o contrário disso, que é o inferno, é um local onde Deus não habita. Também é um local eterno, mas não é um local de alegria e de paz. Pelo contrário, é um local de dor, de tormento eterno. Então, quando você diz sim para Jesus, para a salvação, você aceita uma eternidade com Ele. Quando você diz não, você aceita uma eternidade sem Ele. E uma eternidade sem Ele é o lago de fogo, ou também algumas traduções que traduzem como inferno, ou Geena. Então, a vontade de Deus é que você esteja mais perto dEle, que você o aceite, que você busque mais e mais dEle. Essa é a vontade de Deus para você, essa também é a vontade da igreja para você. Então, reconheça que você precisa de Jesus e Ele estará de braços abertos à sua espera.